Ó, na hora de assinar contratos, a gente tem que prestar muita atenção em todos os detalhes, ler, interpretar cada frase. O importante é evitar problemas, principalmente os financeiros. Eu vou conversar agora com a advogada Luciana Gouveia, que é diretora executiva do Gouveia Advogados Associados, especialista em mediação e conciliação de conflitos e proteção patrimonial. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, Ermelinda. Bom dia para todos os seus ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso recebê-la aqui no programa Rio em Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Doutora Luciana, quais são os cuidados que nós devemos ter durante a assinatura de um contrato de trabalho e quando a gente vai formalizar uma sociedade? Não só o contrato de trabalho, mas qualquer contrato, viu, Ermelinda? É muito importante as pessoas estarem atentas que os contratos não são brincadeira, não é um papelzinho que a gente vai lá e assina e só para ter garantido que a gente quer aconteça. Por quê? Os contratos, eles criam direitos e deveres, eles também modificam direitos e deveres e podem também extinguir direitos e deveres. Então, assim, se a pessoa não estiver atenta, seja lá o contrato de trabalho, seja lá o contrato de compra e venda de um imóvel, um contrato de aluguel, um simples contrato, assim, que contrato não precisa ser escrito, ele pode ser verbal também. Quando a gente, por exemplo, senta lá no táxi, né, no banco de trás do táxi e pede, quero ir para o Meia. Isso já é um contrato verbal. E aí, no que ele liga, ele roda o taxímetro e vai nos cobrar, aquela é a forma pactuada de cobrança. Então, o tempo todo nós estamos contratando. E aí a importância de estarmos atentos ao que está sendo contratado. Por quê? Se a gente perceber, primeiro, a gente tem que saber o objetivo daquele contrato, certo? E tem que saber se aquela pessoa que a gente está contratando, que está sendo contratada, se ela realmente tem capacidade de honrar ali o que está sendo combinado naquele momento, né? Que às vezes a pessoa não tem. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel e você vai pagar parceladamente, às vezes aquela construtora não tem condições de entregar o imóvel. Outra questão muito importante, hoje em dia, os contratos também são feitos pela internet. Então as pessoas, num cliquezinho ou outro, fazem contratos o tempo todo aqui no telefone, né, no aparelho celular, pelo computador. E esses contratos aí também tem que ser cumpridos. E se forem descumpridos, eles podem ser reclamados. Então, assim, importantíssimo essa pessoa que está contratando pela internet saber com quem efetivamente ela está contratando. Então, assim, ver a propaganda lá, promoção, me dei bem, promoção, e sai comprando e sai pagando, pode ser que a parte do outro lado não tenha como entregar aquele negócio, ou seja, fraude mesmo. Então, é importante as pessoas estarem atentas a esses quesitos e alguns outros mais, como saber se tem renovação automática do que está sendo contratado, sabendo das condições mesmo, do preço, das responsabilidades, dos direitos, se tem que anexar documentos, se não tem, se tem multa por algum motivo, se tem garantia a ser prestada, como é que aquele contrato se encerra, onde que aquele contrato pode ser questionado, porque quando é um contrato escrito, vem dito lá, olha, se isso aqui tiver dúvidas, a gente vai tratar disso no foro do Rio de Janeiro, ou pode ser em outro lugar. Então, assim, e a pessoa que não entende, né, que não está entendendo o que está escrito, e, gente, é super normal não entender o que está num contrato, porque ele é feito para confundir, infelizmente, né? Então, assim, se não entender, procurar um advogado, procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, ela indica advogados que possam ajudar as pessoas. É que muitas vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Mas não tem que ter vergonha, a pessoa tem que entender, não entendeu, tem que perguntar. Exatamente. A gente mesmo que é advogado, às vezes se depara com os termos no contrato e a gente diz, o que quiseram dizer com isso? E muitas vezes é pegadinha, entendeu? Para deixar a pessoa na roubada. Ou agora com essa história da pandemia mesmo, muitos contratos, especialmente os bancários, né, tinham lá escrito que em caso fortuito de força maior, que foi o que aconteceu na pandemia, quem ia sair no prejuízo não era o banco, era a pessoa que estava assinando. Então, assim, às vezes isso está lá escrito e a pessoa não sabe. Então, precisa consultar, é importante consultar a quem for possível, mas consultar, entender o que está escrito ali. Outra dica também importante, menina, é quando o contrato é escrito, eu já vi isso muitas vezes, as pessoas
não deixarem rasuras, não assinarem de jeito nenhum folha em branco. A pessoa às vezes tem aquele contrato enorme de 2, 3 folhas, aí na última folha tem só a data e a assinatura, e a pessoa assina. Não pode, porque aí o espertinho coloca qualquer coisa na frente da assinatura. E vai estar valendo, está assinado, foi pactuado, né? Foi combinado. Sim. Então, assim, tem que estar esperto para isso. Importante rubricar todas as folhas, sabe? E sempre ter uma cópia do contrato. E no caso dos contratos de internet, que a gente faz no app, importante ir printando as telas, porque depois isso pode ser usado para questionar até no judiciário. Dizer, contratei e não me entregaram. Agora, no caso, eu tenho visto muito isso. No caso das pessoas que têm plano de saúde, aí tem aquelas empresas que são aquelas que exploram o plano, né? Que acabam... Então, aí o que acontece? Você tem um plano de saúde, eles cobram um valor. E aí aquela empresa que era a que estava explorando o plano, aí vem uma outra te oferecendo o valor menor, né, te oferecendo as mesmas vantagens que você tem naquele plano com a outra administradora, né? Só que vai ser uma segunda administradora. Aí você abandona aquela, né? Você vai ficar com o mesmo plano, abandona aquela empresa e passa a ter uma outra empresa administradora com valor menor. Isso não existe, né? Isso é fraude, né? Tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, para você trocar de uma para outra, você tem que avisar e tem que ter prova de que você avisou aquela primeira que você estava saindo. E eles ainda vão te cobrar lá 1 mês, 2, sei lá, do contrato antigo, né? Então, assim, muitas vezes é essa pegadinha. Você não avisa e eles vêm depois te cobrar que você está devendo 1 ano de contrato que você deixou de pagar. Segundo, quando você vai passar para essa segunda, se realmente for vantajoso, importante ver a história da carência, porque às vezes tem carência e você não viu, eles não avisaram, entendeu? Então, assim, tem uma série, às vezes não tem todos os hospitais, as clínicas que você tinha no outro. Eles dizem que tem, mas você vai olhar lá nas letrinhas pequenas, não tem. Então, assim, importante ficar de olho e, se for o caso, tenta negociar com a empresa, a primeira que você contratou, né? E, estão me oferecendo um negócio melhor aqui, o que você pode melhorar? Isso também é possível de fazer. É uma boa mesmo. Agora, doutora, é difícil a gente escolher um sócio e não ter problemas no futuro, porque muitas vezes a gente diz assim, eu vou escolher um amigo para ser meu sócio, mas o ditado é certo, amigos, negócios à parte? Eu concordo com você perfeitamente, porque sócio não é brincadeira não, sócio é um casamento, né? E quando você casa ali, monta uma empresa com aquele sócio, aquilo gera uma série de obrigações que para você desfazer aquilo não é tão simples assim. Então, assim, é importante conhecer essa pessoa, é importante, assim, quando você vai fazer um negócio, você pode passar um tempo fazendo o negócio só de fato, que a gente fala, né? Você vai trabalhando junto ali e vai vendo se aquilo está funcionando. Se funcionar mesmo, aí você vai lá e monta um negócio com CNPJ, tudo direitinho, e vai abrir uma firma, né, uma empresa efetivamente, porque uns meses aí trabalhando junto a gente já percebe se realmente dá para seguir ou não, né? E hoje em dia não é simples, porque as dívidas que são geradas para a empresa, os sócios, dependendo lá do quadro, dependendo se eles integralizaram o capital ou não, os sócios acabam responsáveis. E aí todo mundo tem que pagar, né? Com certeza. E no caso de um contrato pré-nupcial, não fica uma coisa chata, às vezes a pessoa se sente constrangida, tipo assim, vai casar, mas olha só, tem que ver, porque a pessoa com quem você vai casar tem mais bens do que você. E aí você vai fazer um contrato pré-nupcial. Não é uma coisa constrangedora para as partes, até para o próprio advogado? Olha, aí o pessoal briga dessa comigo. Eu digo, olha, não é romântico, é amoroso. Por quê? Para você fazer o contrato pré-nupcial, quer dizer que você vai casar com separação de bens. E com separação de bens, assim, no meu entendimento, é a forma mais justa das pessoas casarem. As pessoas casam e acham que o que é importante é determinar se é união estável, se é casamento. Não, o que é importante determinar é o regime de bens daquela união. Tanto a união estável quanto o casamento, você tem que dizer, o regime de bens da nossa união aqui, seja homoafetiva, seja heteroafetiva, o que for,
você tem que determinar, meu regime de bens é tal, porque se não determinar, fica o regime válido, oficial, que é o da comunhão parcial de bens, que eu não acho nada justo. E como é que é esse regime? Tudo que for conquistado ao longo ali daquela união vai ser dividido exatamente por 2. Poxa, mas às vezes a mulher trabalha mais do que o homem. Aliás, hoje em dia acontece muito isso, né? Sim. A mulher trabalha pra caramba, ainda cuida dos filhos, ainda cuida da casa. O homem vai lá, trabalha aquele pouquinho, né? Faz um Uberzinho ali só. E aí a mulher construiu um patrimônio, ela construiu 90% do patrimônio. E aí, se você determinou que o seu regime de bens, ou da união estável, ou do casamento, era dessa comunhão parcial de bens, vai ter que dividir meio a meio. Então, assim, eu não acho esse regime justo. O regime que eu acho justo é o da separação de bens. Separação total de bens, que é o quê? Ó, eu estou entrando no casamento com isso tudo aqui, você está entrando no casamento com Y, eu com X, e vamos lá, a gente vai conquistando as coisas. Se a gente se divorciar, aí eu vou ficar com o meu X e você vai ficar com o seu Y. Agora, se a gente mantiver uma vida aí bacana, né, ao longo de todo esse tempo, se acontecer de um morrer, o outro tem direito à herança, entendeu? É só para a questão do divórcio, né, da separação, que aí, ó, não, agora o que é meu, o que é seu é seu, tá tudo dividido. E aí, para esses casos que você decide pelo regime da separação de bens, aí você tem que fazer esse pacto pré-nupcial, que é exatamente para se definir, ó, isso aqui já é meu, isso aqui é dele. Agora, curiosidade, quando você vai fazer aquele documento de união estável, né, que uma coisa é a união estável que a gente fala de fato, as pessoas vivem em comum e aquilo ali é considerado uma união estável, e como não fizeram um documento, na hora lá, se der separação, vai ser considerada essa comunhão parcial de bens, vai ter que dividir meio a meio tudo. Mas se você vai lá e faz um documento, né, uma escritura de união estável, você determina qual é o seu regime de bens. E aí você diz, ó, eu quero separação de bens. Nesse caso, você não precisa fazer esse pacto. Agora, por cautela, assim, eu sempre aconselho, quando faço com meus clientes, eu não faço pacto, mas na própria escritura, a gente diz, ó, então vamos lá, isso aqui acabou sendo construído ao longo da convivência em comum do casal, isso é dos dois, isso aqui não, isso aqui é da fulana, isso aqui é do Beltrano, e deixa aquilo organizadinho, que se ocorrer um divórcio, aí vamos lá, as pessoas vão lá, ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui a gente ainda divide. E se não ocorrer, aquilo vai ser dividido em algum momento lá no futuro, né, se for preciso, se um dos dois resolver passear do lado de lá. Agora, doutora, quando o noivo ou a noiva tem muito dinheiro, os dois, eles temem perder os bens após o divórcio. Tem muita gente que cai em golpes durante os relacionamentos. Ah, não, aí casa com um homem que é mais rico, aí, né, a mulher mais nova, o cara mais velho, e aí a família entra no meio. A família pode opinar quando tem esses muitos bens em jogo e a situação vai ficar diferente? Não, se a pessoa se ela está consciente, né, ela não está com problema mental, não tem, sei lá, um Alzheimer, uma coisa dessas, se ela é maior de idade, se ela é capaz, a família não pode opinar nada, a pessoa que decide. Agora, existe que, assim, se a pessoa for casar depois dos 60 anos, agora não tenho certeza, 60 ou 65, que isso aí mudou na lei, mas acho que é 60, aí é obrigatória a separação, é até um outro regime de bens que tem na lei, que é separação obrigatória de bens, entendeu? Não é a separação opcional que você faz, que qualquer pessoa que vai casar jovem faz, é a separação obrigatória. Então, se você passou de 60 anos e decidiu que vai casar, ou que vai ter essa união estável, aí você tem que usar o regime da separação obrigatória de bens, que é exatamente para essa proteção, que às vezes aí é o que você falou, né? A pessoa vê que o outro construiu um patrimônio enorme, quer se dar bem, então a lei de alguma forma protege, entendeu? Mas isso tudo pode ser reorganizado, isso aí a gente fala muito, a gente trabalha muito com proteção legal patrimonial. Isso tudo pode ser reorganizado com técnicas, mecanismos e ferramentas de proteção legal patrimonial de acordo com a lei, entendeu? Porque existe a lei. Então, se a pessoa não toma providências, não se protege, tudo vai ter que ser feito de acordo com a lei. Agora, se a pessoa está interessada em proteger lá o patrimônio que
construiu suando a camisa aí a vida inteira, existem técnicas de direito que, assim, em tese são usadas aqui no Brasil pelos ricos, muito ricos, mas podem ser usadas por qualquer um de nós, entendeu? Eu conheço um caso de aconteceu até há poucos meses, uma médica, ela tem uma irmã, né, e o pai no primeiro casamento, ele teve outros 2 filhos, e aí com o casamento da mãe dela teve 3 filhas, uma irmã morreu e agora tem 2, né? Uhum. E ele, depois de já idoso, ele casou com uma mulher que veio do Nordeste, e aí ele casou com essa mulher, e ele é dono de uma clínica. Só que ele era sócio com uma outra pessoa. E a filha dele, que é médica, trabalha nessa clínica, então ela era a diretora. Ela ficou no lugar dele, né? Porque ele teve que se afastar, porque ele ficou doente. Olha. E aí ela ficou como diretora da clínica. Ela era a médica dessa clínica. Só que ela não sabia que ele fez um documento antes de morrer, passando a parte dele para esta mulher. Certo. E aí, como é que fica a história? A mulher quer tirá-la da direção da clínica. E a mulher não é médica, não entende nada de clínica. Nada, né? Existem, o que eu te falei, existem ferramentas que você pode usar para mudar, para fazer a sua vontade prevalecer apesar da lei. Mas acontece o seguinte, de acordo com a lei também, ele só pode, esse senhor, primeiro que ele se casou depois dos 60, ele teve que casar com a separação obrigatória de bens. Ele se casou, na verdade, eu acho que com quase 80. Então, teve que casar com a separação obrigatória de bens. Ou então, esse casamento ele é nulo, entendeu? Então, para ser declarado nulo, tem que ir lá perante um juiz, né, o Poder Judiciário, para ser declarado nulo. Mas, vamos lá, aí ele casou. O que ele tem de patrimônio, ele pode dispor, a gente fala isso, é chamado no direito disponível. Ele pode dispor de metade do patrimônio dele, fazer o que ele bem entender. A outra metade ele não pode, ele tem que entregar para os herdeiros necessários, que no caso são os filhos, seria essa filha. Então, assim... então, na verdade, seriam as 2 filhas do segundo casamento e os 2 filhos do primeiro casamento. Todos são filhos dele, né? São filhos dele. Então, na verdade, ele teve 5 filhos, uma morreu. Então, ele tem 2 filhos do primeiro e 2 do segundo, sendo que agora ele morreu, sendo que ele agora morreu. 4, E ele ainda tem um neto. Essa metade vai para os 4. A outra metade ele pode ter deixado um testamento para essa mulher, para essa mulher com quem ele casou. E aí o que esses filhos têm que fazer é se unir, que aí eles unidos têm grande chance de eles terem mais patrimônio do que ela, né? Aí é tudo continha, isso aí tem que consultar advogado, não tem jeito, porque cada caso é um caso. E tem milhões de possibilidades. E a própria diretora da clínica recebia um dinheiro, né, do pai, que o pai tinha pelo trabalho, né, ela recebe, só que agora ela está sendo retirada da direção da clínica porque a madrasta, entre aspas, tem agora direito a receber um valor, né, como se ela fosse a sócia. É uma situação meio complicada, né? Pois mas isso aí é outra maluquice, porque sócio só vai receber dinheiro se for distribuição de lucro, não é para ficar recebendo prolabore, a não ser que vai pagar um monte de imposto. Então, assim, para o bem da empresa, para o sócio, a gente entrega distribuição de lucro, mas essa coisa do prolabore mensal é para quem está lá na frente, trabalhando, administrando, entendeu? Então, isso tudo pode ser visto aí pelo Poder Judiciário. É muito complicado. Quando tem bens em jogo, né? Muito dinheiro, né? É melhor não ter nada, né? Não, é melhor ter, mas aí organiza. É que as pessoas têm e vão tendo e vai juntando. Nossa, a gente tem um caso aqui, um patrimônio gigantesco de uma família e assim, está dando confusão. E agora, como é que organiza tudo, entendeu? Não, e o grande problema é que o inventário ele vai se arrastando e demora a beça, né? E aí vai morrendo todo mundo e recomeça tudo de novo, é muito complicado, né? Não, e eu tenho um inventário que chegou no meu escritório tem uns 3 anos, foi antes da pandemia, mas ele já dura há 30 anos. Nossa! E não acaba. Aí o que acontece? O patrimônio mesmo estava quase todo perdido. A gente está recuperando agora 2 dos imóveis, mas era muita coisa, mas se perdeu.
perdeu em dívidas e tudo. É uma loucura. Então, quer dizer, e isso tudo pode ser organizado em vida ainda, entendeu? As pessoas não precisam esperar morrer para que tudo se bagunce. Não, vamos lá, organize em vida, determina o que você quer fazer. Você pode fazer doação em vida, você pode fazer testamento. Quando as pessoas têm mais do que 2 imóveis, tem empresa aqui, vale a pena você criar uma empresa e botar tudo lá dentro, entendeu? Então, assim, tem milhões de possibilidades. Que é o que eu estou dizendo, quem usa isso no Brasil são os ricos muito ricos. Mas qualquer cidadão pode usar, que tem um patrimôniozinho que sua camisa aí para ganhar. Ah, com certeza. Eu conversei com a advogada Luciana Gouveia, diretora executiva do Gouveia Associados, Advogados Associados, especialista em mediação e conciliação de conflitos e proteção patrimonial. Muito obrigada, doutora Luciana, e quero que a senhora volte novamente para a gente falar de outras histórias, hein? Maravilha. Eu que agradeço. Abraço aí. Obrigada.